Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer aceitar o convite do Alexandre para poder dar umas palavras na fala da professora Célia Regina, nossa colega, professora de gineco-obstetrícia da UFRJ, que tem uma bagagem muito importante nessa questão da saúde da mulher, e especialmente com relação à síndrome alcoólica fetal, já que há muitos anos nós temos tido a colaboração, a contribuição dela, e ela é participante ativa disso, incluindo o trabalho que foi feito no CREMERGE, formando um grupo para se dedicar a esse tema da SAF. Então, agradecendo esse convite, só para fazer um comentário, não podia fazer outro, e não dizer que é um enorme prazer e uma honra estar participando, compartilhando com todos os ouvintes essa fala da professora Célia no programa do nosso querido amigo Alexandre. E desse programa já falamos algumas vezes, ele já trouxe algumas falas sobre a SAF, né? Mas hoje, agora, nesse momento, nós estamos em pleno setembro, e setembro tem o Dia Mundial de Prevenção da SAF, que foi um dia instituído pela Organização Mundial de Saúde há mais de 20 anos. Então, todos os anos, no dia 9 de setembro, e agora, às vezes, o mês inteiro, a gente participa de várias atividades aqui, São Paulo, Minas e Nordeste e o Sul, para relembrar que a própria OMS recomenda que deve-se tomar todo cuidado, toda atenção, prevenir ao máximo para evitar as consequências deletérias do consumo de álcool durante a gravidez. Portanto, agradeço essa oportunidade e ficamos à disposição, e lembramos também, aproveitando o momento, que semana que vem, dia 10 a 13 de setembro, nós estaremos no Congresso Brasileiro e Internacional de Consumo de Álcool e Droga, que é promovido pela BEAD, e lá nós vamos tratar desse tema especialmente, incluindo até a fala da professora Célia, que vai estar com a gente nesse seminário pré-congresso. Então, lembrando isso, e também que no dia 9/9, que é o Dia Mundial da SAP, estaremos junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, junto com a Sociedade de Pediatria e com a Sociedade de Gineco-Obstetrícia, falando palavras rápidas sobre a questão do 9/9, o Dia Mundial de Prevenção da SAP. Obrigado a todos, e parabéns mais uma vez para a Célia pela brilhante fala dela, que a gente pôde constatar como sempre. Um abraço a todos, uma boa tarde, obrigado ao programa do Dr. Alexandre Milagres. Tchau, tchau. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 6 de setembro, véspera de um grande feriado nacional, o nosso 7 de setembro, e infelizmente esse feriado vai cair no domingo, né? Então a gente não vai aproveitar tanto o diazinho de folga. Mas hoje nós estamos fazendo um programa que me foi encomendado, foi sugerido, foi proposto, na verdade, por um convidado nosso aqui do programa, que já é sócio do programa, já pediu música no Fantástico, e ele me pediu para a gente fazer esse programa hoje, porque no dia 9 de setembro, quer dizer, daqui a 3 dias, celebra-se o Dia Mundial do tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é a síndrome alcoólica fetal, que as pessoas que militam já apelidam de SAF. E essa síndrome alcoólica fetal, a nossa ONG, né, que é a iniciativa desse programa nosso aqui, é da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e a nossa ONG adotou esse tema desde que a gente entrevistou o Dr. Zé Mauro Braz Lima, há uns 4 anos atrás, ou 5, e eu, como médico, desconhecia essa síndrome, né? Eu não sou da área de pediatria, nem de gineco e nem de neuro, eu sou pneumologista,
Mas mesmo assim, como médico, né, se esse tema tivesse sendo aquela época bastante divulgado, as pessoas fossem informadas, certamente teria chegado a mim. E eu pedi desculpa a ele, porque, olha, você está querendo fazer um programa sobre algo que eu não sei o que é, me explica. E aí nós fizemos esse programa, lá, quando eu fizer a edição do programa de hoje, eu vou colocar o link para esse programa que a gente fez com o Dr. José Mauro. Ele é neurologista e ele é muito interessado nesse tema. E a nossa convidada, doutora Célia Silva, ela está fechando meio que um ciclo aqui do nosso programa em relação ao tema, que nós começamos a falar sobre o tema com um neurologista. Depois nós recebemos aqui uma psicóloga, a doutora Dina Frutuoso, que é também muito envolvida com esse tema. Apesar dos seus 85 anos de idade, ela é uma ativista, acaba de conseguir 2 leis na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, e trouxemos também uma pediatra, a doutora Andréia Fernandes. Ela é pediatra e neonatologista, e cada um abordou a SAF de uma forma. E hoje nós estamos fechando o ciclo, porque a doutora Célia é ginecologista e obstetra, e então vai nos dar um pouco a visão da ginecologia sobre a SAF, né? A SAF, ela vai explicar do que se trata, mas só depois que ela se apresentar. Eu vou primeiramente agradecer, Célia, a sua disponibilidade de vir aqui. A gente sabe que a vida de médico é muito corrida e os finais de semana a gente normalmente separa para descansar, ficar com a família e tal, né? Então eu sempre agradeço muito os convidados de estarem aqui presencialmente, ao vivo, para a gente trazer os temas que a gente considera importantes, e a maior parte deles relacionados à saúde. Então eu queria que você se apresentasse assim, em princípio, dizendo, não vamos falar da SAF por enquanto, vamos falar um pouquinho de você. Uhum. Em princípio, dizendo para os ouvintes por que você escolheu fazer o que você faz hoje, que é a gineco-obstetrícia, e como é que você tomou essa decisão lá atrás, né? E depois você diga para a gente por que você se interessou por esse tema, que não é um tema que muitas pessoas dominem, né? E nem muitas pessoas têm um interesse como você e os outros que eu me referi têm. Então, se apresenta para a gente aí, Célia. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço e também parabenizo pela presença em termos de atualização, não só da comunidade de modo geral, mas até mesmo os médicos. Como você muito bem colocou, muitos colegas não sabem o que é SAF. Né? Pensa numa alteração reumatológica, que síndrome antifosfolípide. Não, é síndrome alcoólica fetal. Mas vamos lá. Eu, desde o início, quando me formei, hoje eu tenho 42 anos de formada, eu sempre pensei na saúde da mulher como um todo. Eu sempre gostei muito da parte cirúrgica, mas nunca abandonando a visão da pessoa, a visão clínica e também o que vem por trás de cada pessoa, a individualização, e que hoje nós temos que valorizar cada vez mais. E dentro disso tem uma atuação na ginecologia muito forte, principalmente na área de ginecologia endócrina, contracepção e também a mulher no climatério. Te interrompendo, antes da gente começar o programa, já ficou acertado que você vai voltar aqui uma outra vez para a gente falar sobre esses 2 aspectos aí dos hormônios, né? Que é muito importante. Tanto na contracepção, na pílula, quanto no climatério, né? Na menopausa. Exatamente. E, em paralelo, o exercício da obstetrícia. E aí, quando a gente trabalha a mulher grávida, a gente tem que pensar no binômio mamãe e bebê. E o que aquele momento
que ela alberga um outro ser, o que isso vai influenciar? E ainda vem mais, hoje nós mudamos em relação ao nosso comportamento na assistência dessa mulher, porque nós temos que pensar naquela mulher tentante. A tentante, se ela abusa de determinadas drogas, ela pode ter consequências na gravidez e nas gerações futuras. Então é isso. Isso. E então, já que já está encaminhada a questão, vamos começar pelo começo e fala um pouquinho o que é, para os ouvintes que ignoram esse tema, o que é exatamente a SAF. Antes de falar em sintomas, em sinais, mas o que é o problema? Na realidade, a síndrome alcoólica fetal é tudo que envolve o uso do álcool durante a gestação, tanto para aquela mulher, ou seja, para a questão da saúde materna, como também daquele bebê que está sendo gerado. Mas hoje, quando falamos da síndrome alcoólica fetal, como eu comentei anteriormente, a gente tem que conversar com essa mulher que está na pré-concepção. Chega lá no consultório e a gente tem que estimular cada vez mais que antes dela engravidar, que ela faça um preparo que abrange muitos outros itens, mas dentre eles nós temos que falar da questão do álcool, quanto ela ingere de álcool e explicar a influência disso até na qualidade do seu óvulo e também no parceiro. Não é só a mulher, não, porque pode influenciar na qualidade do que vai ser gerado ali. E a partir da gravidez, todas as etapas da gravidez podem ter consequências graves, tanto para a mãe como para o bebê. Então, como é que se define essa síndrome? Então, é interessante que é relativamente recente a observação da síndrome alcoólica fetal. Você comentou ainda há pouco que muitos colegas médicos desconhecem. Eu desconhecia. Pois é. E o que ocorre? Graças ao nosso baluarte, que é o Dr. Zé Mauro Braz, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu também sou. Eu tive a oportunidade de assistir palestras dele, que me sensibilizou, e na minha prática eu comecei a ter um ouvido, uma escuta mais aguçada para essa mulher que pode estar sendo usuária de álcool durante a gravidez. Em 1968, lá na França, houve um relato muito interessante de observadores de mulheres alcoolistas e viram algumas alterações naquelas crianças que depois desenvolviam comportamentos comportamentais, digamos assim, alterados. E, a partir daí, em 1978, surgiu... 10 anos depois. Exatamente. Surgiu o termo síndrome alcoólica fetal e passou a ser objeto de pesquisa e também... Ainda na França. Aí não. Aí já no mundo, né, os congressos, inclusive na área do professor Zé Mauro, da neurologia, já começaram alguns autores, algumas pesquisas, relatos pelo mundo, e nós começamos a ter uma observação não só na área de neurologia, mas também na área de obstetrícia. Por quê? A mulher que faz uso do álcool, e não importa a dose, que fique muito claro aqui, não é dose dependente. E depois nós vamos falar sobre essa questão. Traz consequências, por exemplo, abortamento de repetição, parto prematuro, algumas consequências em relação a hemorragias que a mulher pode apresentar ao longo da gravidez. Daí que nós temos que ter uma atenção muito grande na evolução obstétrica dessa mulher que relata que usou ou que está usando o álcool. Vamos dar um passinho atrás, porque você fez uma apresentação sua muito breve. E eu queria que você falasse um pouco, já que você mencionou, dos tentáculos, né, da sua atividade. Você é professora do IDOR, não é isso? De pós-graduação. De que é o IDOR, para quem não conhece? O Instituto DOR tem algumas pós-graduações e eu atuo
na saúde da mulher dentro do núcleo de pós-graduação de nutrologia. Sim. Que daí também o meu interesse em relação às drogas lícitas, né? Sim. Porque o álcool é uma droga lícita. Como incrível. o tabaco, né? Exato. Incrível, Alexandre. Nós temos considerado hoje uma das drogas de maior uso com ação psicoativa. E a mulher é desinformada o quanto isso pode ser deletério para a sua saúde e para a saúde do bebê. Então, você é também professora então, da UFRJ, na disciplina de gineco-obstetrícia, provavelmente, né? Sim, e atualmente estou vice-presidente da Associação de Ginecologia do Rio de Janeiro. Isso. E atuo... Eu não entendi direito porque chama esborgue, né? Esgorge. Esgorge, mas começa com associação. Pois Cadê o A dessa porque antigamente sigla? o registro das sociedades eram como associação. Sociedade. Sociedade. Agora a minha área é sociedade e pneumologia. Agora teve que passar associação. Né? Aí ficou o S da antiga... Exatamente. Eu também atuo na FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em 2 comissões. Estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Climatério, na Sociedade de Reprodução Humana e presido a Associação Médica da Barra. Nem sabia que tinha. Eu já tive consultório na Barra, mas não sabia que tinha. Existe uma associação e também nós temos a Associação Médica Brasileira, que tem um braço no Rio de Janeiro, que é a Associação AMB. Médica... A AMB tem uma Associação Médica do Rio de Janeiro, que é a SOMERGE, que também começa com S. Isso. E eu lá faço parte da diretoria científica. Então você, quer dizer, esse tema, um dos temas que você abraçou para trabalhar, para divulgar, que é a SAF, todos esses passos, certamente você está levando essa preocupação, né? Com certeza. E nós vamos ter agora, né, um congresso da associação que o professor Zé Mauro faz parte. Sim. E nós estamos com o primeiro dia do congresso fazendo um curso exatamente para informar os colegas médicos, principalmente neurologistas, mas é aberto para todas as áreas, que é o congresso da ABEAD, desculpa. Associação Brasileira de Estudos do Álcool e de Outras Drogas. Exatamente. ABEAD. Exato. E nós vamos começar o congresso no dia 10 com palestras sobre SAF, porque a desinformação ainda é muito grande. Eu mesmo me denunciei de que eu não conhecia a síndrome há 5 anos atrás, ou 4, e você disse que muitos colegas não conhecem também, médicos. Na sua área, na ginecologia, esse tema já é de domínio público, já é uma preocupação dos seus colegas de especialidade, não? Infelizmente, não como deveria. Nem mesmo na especialidade. É quase como se um pneumologista não falasse sobre tabaco com os pacientes. Né? Exatamente, exatamente. E ainda lhe digo que não faz parte da anamnese. Ou seja, o que é a anamnese? Daquela entrevista inicial, né, em que nós queremos saber se a paciente tem alergia, se é hipertensa, se é diabética, se fuma, mas não se pergunta, passa despercebido. Isso é muito ruim, né? Isso tem um impacto lá na frente. E o médico vai ter que aprender a ter essa linguagem e essa abordagem. Eu vejo isso, inclusive, e é uma crítica que eu faço em relação à saúde pública, quando nós pensamos no treinamento dos médicos que atuam na frente da saúde pública. Não existe essa visão. Não existe roda de conversa sobre o uso abusivo do álcool. E nós estamos vendo, tem pesquisas muito interessantes em relação à saúde escolar. E uma das pesquisas, entre 13 e 17 anos, adolescentes, aumentou muito o uso do álcool. E essas adolescentes se engravidam. Eu, inclusive, sou responsável dentro da universidade pelo atendimento das adolescentes grávidas. E é muito triste ver que ela pode estar gerando uma criança com
consequências neurocomportamentais graves. E detalhe, Alexandre, é muito interessante, às vezes, na revisão do parto, doutora, a senhora falou tanto, mas o neném nasceu tão saudável, olha aqui, tá uma beleza, a pediatra disse que está com ótimo peso, tá tudo bem ali. Mas existem classificações em relação à síndrome alcoólica fetal de alterações que só vão aparecer a partir do 3º ano de vida daquela criança. Que exatamente alterações mesmo comportamentais. Corporais também, né? Corporais, as alterações corporais até podem aparecer mais precocemente, mas as alterações neurológicas que vão importar no comportamento, que comportamento é esse? Agressividade, a não compreensão, o baixo desenvolvimento escolar e aquele adulto que não se encaixa em nenhuma atividade, que ele faz muitas vezes, tenta entrar para a faculdade A, sai, entra para a faculdade B, sai, não consegue ter foco e por aí. Então são alterações que podem variar muito, mas são alterações neurocomportamentais. Uma das coisas que a pediatra Andréa Fernandes trouxe para o programa, uma das preocupações dela foi a ausência do diagnóstico, né? Às vezes essa criança chega na fase adulta já tendo apresentado alguns sinais, né? E ninguém identificou aquilo, né? Exatamente. E quando é que vai lembrar? Às vezes não tem a informação de que a mãe foi alcoolista. Né? Em que grau? Se durante o planejamento já não se pergunta, não se valoriza, que dirá depois. Né? Exatamente, 30 anos depois, não vai ter esse diagnóstico. Então, toda a informação, todo o combate deve ser feito ao longo da vida reprodutiva, ou seja, o colega que atua na saúde da mulher deve inserir isso na sua conversa ao longo dos anos. É óbvio que nós sabemos que o álcool é utilizado nas celebrações, está ligado às festividades, à alegria, momentos felizes. Porém, nós temos que informar que o abuso é de risco, principalmente para aquela mulher que vai ser tentante, que está na pré-concepção, que quer uma prole saudável. Hoje nós falamos muito das alterações epigenéticas. O que é isso? São algumas substâncias, e o álcool está aí dentro, que vão influenciar exatamente aquela criança e o que vem depois, toda a sua prole a partir de então. Por quê? As alterações de genes ficam e vão mudando ao longo do desenvolvimento da prole. Veja a responsabilidade que nós médicos temos apenas com uma conversa, uma orientação que vai mudar toda essa estrutura. Tem uma pesquisa que foi feita aqui no Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, isso foi de maio a novembro de 2000. 40% das mulheres entrevistadas grávidas faziam uso do álcool durante a gestação. 40%. É um número alto. E voltando ao que você disse, não há dose segura. Né? Não há. O ideal é que não se consuma nada de álcool a partir do momento que se engravide. Eu ia até te perguntar, normalmente, às vezes a mulher é surpreendida com a gravidez porque a menstruação atrasa, né? Alguma coisa que ocorreu que não era o padrão dela, e às vezes já se passaram ali 4 semanas, 6 semanas, mais semanas até. E aí você está dizendo, você está reforçando uma preocupação que me vinha já há tempo, quando eu tenho trabalhado esse tema, que é você pensar na gravidez antes de engravidar, né? Exatamente. E a partir já tomar certas precauções antes da gestação. Como eu trabalho com adolescentes também,
eu sempre converso com elas o seguinte: a partir do momento que nós temos o exercício da sexualidade, é importante que haja a responsabilidade sobre o seu corpo e o que pode vir a partir de então. E para se adquirir essa responsabilidade, é preciso a educação. E nós, médicos, temos uma obrigação de educar. Lá na universidade, nós temos um trabalho extramuros, que é um programa de extensão, que agora até teve uma rápida parada, que é o Papo Cabeça. Papo Cabeça são estudantes da área de saúde, medicina, psicologia, área de serviço social, enfim. Essa turma de jovens vão nas escolas para bater papo, para fazer roda de conversa, que é justamente... Acadêmicos de medicina. São acadêmicos da área de saúde, não só da medicina. Sim. E eles fazem um trabalho muito interessante porque vai sensibilizando o jovem para ele entender o quanto é de risco quando ele não tem responsabilidade sobre o seu corpo, né? Não só em relação às infecções sexualmente transmissíveis, mas o próprio risco de uma gravidez indesejada, fora de hora. Daí que nós temos que falar sobre isso e também o uso do álcool. Né? Eu fiz tudo que você está falando, todas as suas preocupações, eu absorvo, e dentro da minha militância, que é a militância contra o tabaco, eu sinto exatamente a mesma coisa em relação ao fumo durante a gestação, né? Que também igualmente é fonte de grandes preocupações. O fumo pode impedir até que uma mulher engravide, né? Pode gerar infertilidade, né? Pode gerar aborto espontâneo, parto prematuro, pode gerar a morte súbita do bebê, depois que o bebê nasce saudável, ele morre 2 semanas depois. Enfim, e aí bate também na questão da educação, né? Eu fiz uma pesquisa quando eu trabalhava no hospital, que foi minha carreira toda. Era um hospital especializado em pulmão, tinha pneumo, tinha cirurgia torácica, tinha pediatria, mas tinha também um bom serviço de ginecologia e obstetrícia. E dentro desse serviço tinha um planejamento familiar e tinha o pré-natal. E eu me lembro que eu fiz uma pesquisa que eu parei com 100 mulheres, em que eu pegava a paciente depois que saía da consulta de pré-natal e perguntava a ela se tinham abordado a questão do tabaco, se tinham perguntado se ela era fumante, tinham aconselhado. E, para minha surpresa, apesar desse pré-natal estar dentro de um hospital especializado em doença pulmonar, isso não era valorizado também. Isso já tem muitos anos, eu não sei como é que está hoje. Eu acho que é uma coisa que falta, a gente ter um foco maior na prevenção dos problemas, né? Que sai muito mais barato você prevenir, muito mais barato do ponto de vista econômico, financeiro, mas também muito menos sofrimento para as famílias, né? Porque uma gestação que se interrompe é um drama que a gente conhece, né? Nós como profissionais de saúde. E você está falando num tema que é a minha bandeira, que é o protagonismo juvenil. Jovens falando com jovens, né? Isso. Até mais, já há algumas iniciativas entre acadêmicos de medicina, mas eu já acompanho algumas experiências exitosas fora do Brasil com meninos do ensino médio, passando informação para meninos e meninas do ensino fundamental. E esse protagonismo, é mais fácil eles ouvirem um menino de 17 anos do que um médico aqui de 70. Eles são capazes de... Mesmo que eu tenha muito mais conhecimento que o menino de 17, sim, não é isso? Exatamente. Mas depois eu queria que você me desse uma dica, uma orientação de como é que eu posso trazer 1 ou 2 pessoas dessas que vocês estão com essa experiência legal do menino ir na comunidade, quer dizer, o menino aí ele já é estudante de medicina ou de enfermagem, enfim,
para a gente fazer um programa aqui para ouvi-los. Como é que é a experiência, né, de entrar numa escola? Eles que não são professores ainda, né? São estudantes. Mas qual é a experiência? Porque eu acho que está faltando isso. Pelo que eu acompanho fora do Brasil, em relação ao tabaco, eu estou falando. Mas você tem experiências exitosas nos Estados Unidos, na França, que eu acompanho, né? Sim. Na Itália. E eu acompanho um menino de Gana, na África. Menino jovenzinho, mas que faz um trabalho dentro da comunidade dele colossal e exuberante. Uma coisa que eu fico muito impactado. Ele quer até fazer uma entrevista comigo, ele lá em Gana e a gente conversando, porque eu dou muita força a ele. Como é que você tem visto, então, a participação das escolas? Eu tenho uma certa dificuldade. Eu em 1996, eu escrevi um livro para crianças não fumarem. 96, já vai fazer ano que vem 30 anos. Olha só. Esse livro foi construído com perguntas de meninos e meninas de 2 escolas, uma pública e uma privada. E aí as perguntas eu respondi e dei o esqueleto do livro foram as perguntas. Mas eu sinto que a escola ainda é muito refratária a alguém de fora entrar dentro do currículo, enfim, não é uma obrigação se falar em educação sexual na escola, a não sei que tenha mudado e eu não saiba, né? Como é que você tem visto essa participação do setor educação? Eu não vejo. Eu não vejo mudança. Inclusive, o que me deixa muito triste não é só em relação ao Ministério da Educação e todo o projeto na abrangência, que nós temos Brasis, né, Alexandre? Sim. Nós temos Brasis. O ensino lá no Norte e Nordeste não é igual ao do Sul, Sudeste. Mas, mesmo assim, nós deveríamos ter diretrizes mais eficazes, não só na área de educação, mas também na área de saúde. Nós não temos uma bandeira em relação à SAF. E que fique muito claro aqui, em relação ao que nós já colocamos até agora aqui no nosso papo, quanta coisa que pode ser evitada, quanto gasto de saúde pública com assistência a abortamentos, a parto prematuro, UTI neonatal, porque nasceu prematuro, vai para UTI neonatal. Nasce com 6 meses, exato, sai de lá com quantos meses? Exato. E também consequências para a mãe, porque a mãe se expõe muito mais a outras patologias, inclusive doenças hepáticas e vai por aí. Enfim, então, nós não vemos diretrizes também no nosso Ministério da Saúde com a abrangência da prevenção. Nós estamos muito aquém. Eu vejo a luta que o professor Zé Mauro tem, e olha que não é de hoje. Não é de hoje. Ele viaja o Brasil inteiro, tem relacionamentos fora do país, onde ele tem exemplos maravilhosos, né? Colegas muito ativos, principalmente na França, abordando esse tema. E esses colegas estarão agora no Congresso conosco, no dia 10. Então, eu vejo que não há esse compromisso ainda. É muito triste. Muito triste. E que fique claro aqui. É uma alteração à síndrome alcoólica fetal que vai trazer consequência para a criança incurável e que é 100% evitável. Meu Deus, 100% evitável. Essa frase que você usou é a que mais me mobilizou lá atrás para adotar essa causa também entre os meus ativismos, porque apesar de eu me formei em 78, né, daqui a 3 anos vão fazer 50 anos de formado, eu não me recordo de nenhuma outra doença que seja, uma vez instalada, seja incurável, mas que seja 100% prevenível. Eu não conheço nenhuma outra. Por exemplo, o câncer de pulmão tem uma associação fortíssima com o cigarro, né? Mas entre 5% e 10% das pessoas que têm câncer de pulmão não fumaram. Aí pode ser uma causa de poluição ambiental,
pode ser alguma outra coisa, mas tem a questão genética, né? Sim. Então você às vezes pode morar numa ilha sem nenhuma poluição, nunca fumou, mas se no teu gene lá tiver o câncer de pulmão, você vai desenvolver. No caso da SAF, se a pessoa não consumir álcool durante o período da gestação, essa síndrome não vai acontecer. Não conheço nada que seja assim, né? Exatamente isso. E é muito interessante até abordarmos aqui algo que as pessoas pensam que vai ter assim, vai amenizar, vai conseguir contornar a situação, e é muito curioso, é um dado que eu mesma não tinha no início, que é o seguinte: doutor, então, já que eu não vou poder beber, eu vou usar uma cerveja zero álcool. Posso? O médico desinformado, ele vai dizer, pode. Não tem álcool? Não tem álcool? Mas você sabia que tem álcool? Tem álcool. É interessante isso, né? Então, na realidade, sem falar marcas aqui, Sim. Nós temos no Brasil só 2 marcas, existem várias marcas, que não tem álcool, que é 0,0. Mas a maioria das cervejas zero álcool tem 0,05, tem até 0,5% de álcool. Uma cerveja normal são 4,8%, né? Exato. Mas 0,5 já faz alteração neurológica. Exato. Veja bem, quando uma mulher, mas eu só fiz um brinde, é só o Réveillon, né? É o Natal, é só um brinde, não importa. Quando essa mulher ingere o álcool, 1 hora depois, já está pleno o etanol tendo passado pela placenta, já no líquido amniótico e já no feto. 1 hora depois. 1 hora depois. E detalhe, a mesma quantidade de etanol que está na mulher passou para a criança. Só que uma coisa é o fígado daquela mulher adulta. Imagina essa mesma quantidade no fígado daquele feto, dependendo do momento da gestação que ela está. E ainda tem outro detalhe. As primeiras 5 semanas são nobres, né? Pelo desenvolvimento neurológico da criança. E você colocou muito bem. Às vezes ela não sabe que está grávida. As 5 semanas iniciais, ela ainda não teve, às vezes, o atraso menstrual. Ela está ali, puxa, será? Eu estou com atraso de 1 semana, vou tentar fazer o teste. Mas ela já está grávida. Sim. E continua bebendo. E bebendo, muitas vezes, doses altas. A dose habitual dela. Né? Exato. Existem dados que mostram que essa mulher pode estar gerando uma criança com alterações severas, anatômicas, no cérebro daquela criança. Inclusive, tem trabalhos mostrando microcefalia. Quando essa dose muito alta de álcool passa de 150 gramas de etanol, pode levar a uma microcefalia. Então, a gente tem que pensar assim, tem que informar assim, e eu fico feliz que você está adotando essa bandeira também, para que a gente possa trabalhar. Existem países que têm o selo mostrando aquela mulher grávida com um tracinho do não uso, tal qual você usa no seu bottom, né, em relação ao tabagismo. Nós devíamos adotar isso aqui no Brasil. As bebidas alcoólicas deveriam ter esse símbolo. Isso, porque nas imagens de advertência dos maços de cigarro, né, que são reconhecidamente eficazes, há algumas imagens que, em todas as campanhas, nós estamos entrando na 5ª série de imagens diferentes, que essas imagens precisam ser modificadas de tempos em tempos para as pessoas não normalizarem as imagens. Então, elas sempre mudam, mas sempre, desde a primeira até hoje, há referência a alterações, a influência sobre a gestação.
Então são imagens assim, às vezes chocantes, e eu me lembro de um documentário curtinho que a Laura Cardoso, a atriz, fez, em que ela pedia para alguém, entregou ela um maço de cigarro que ela pediu com com o feto perdido ali, e aí ela dizia, não, eu quero aquela do menino sem perna, essa da criança, do feto eu não gosto desse maço. Meu Deus do céu. Muito Olha interessante. Isso. É por aí. Nós temos que trabalhar assim esses símbolos, porque marcam. E é uma divulgação. Não, e você diz uma coisa que nós do tabaco já adotamos há muito tempo. Antes das imagens, que a indústria não queria de jeito nenhum, dizia que não tinha condições de botar imagem de maço de cigarro, antes das imagens a gente tinha frases. E tinha umas frases assim, primeiro, cigarro pode causar câncer. Depois isso mudou e ficou cigarro causa câncer. Né? Isso já foi também uma conquista, antes das imagens. Mas se você pegar as embalagens, seja lata, long neck, garrafa de 600 ml da cerveja, não tem nenhuma advertência, nem escrita. Nada, né? nada. Bom, nem aquela nem uma mensagem simples, se você está grávida, não beba. Exato. E até zero álcool. Isso. Zero álcool não é zero álcool. A imensa maioria das pessoas não tem conhecimento do que você acabou de dizer, que na cerveja que eles estampam 0,0% de álcool, ali tem álcool. Não é? Exatamente. A maioria das pessoas não sabe disso. Não sabe. Nem médico. Nem médico. Nem médico. Então, são informações que nós estamos passando aqui e que nos congressos nós temos que passar também. Eu não vejo essas informações de SAF sendo divulgadas nos grandes congressos, infelizmente. Então, ainda não. Você diz que isso originou na França em 1968, depois expandiu em 1978, vai para 50 anos daqui a 2 anos, 3 anos. Exatamente. E não é valorizado no Congresso. Não é. Agora, a ingestão de bebida alcoólica durante a gravidez não é só uma preocupação Brasil, não. Nós temos o nosso vizinho aqui do lado, a Argentina. Eu falei em torno de 40% a prevalência do uso durante a gravidez aqui no Brasil. 40 em cada 100 mulheres usando álcool em alguma concentração. A Argentina tem estudos mostrando 75%. 75%? A Inglaterra tem também uma ingestão muito alta, na casa dos 60 e tantos %. E vai por aí. Então, é uma preocupação grande no mundo. E você depois desenvolve algo que você não tem como tratar. Mas no tratamento ou ausência de, a gente comenta no segundo bloco, hein, Geraldo? Vamos fazer um intervalo? Ok. E o pessoal tomar uma água, inclusive a gente, né? Porque o Geraldo hoje esqueceu trazer água para a gente. É bom. Né? Então ele vai botar uma música aqui contra o cigarro, que são as músicas da nossa ONG. Maravilha. Que a gente utiliza. Vamos lá, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para me
meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma dragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 6 de setembro de 2025. Hoje tendo o imenso prazer de conversar com uma colega ginecologista e obstetra da UFRJ, do Instituto do IDOR, né? E o Instituto DOR, e também ativa em várias sociedades, em várias associações. E nós então estamos conversando sobre um tema que o CAT, né, que a nossa ONG, adotou como uma das nossas preocupações, e usando a comunicação aqui que a gente tem com o nosso programa, já é a 4ª pessoa que vem aqui falando sobre esse assunto. Já trouxemos um neurologista, uma psicóloga, uma pediatra e hoje a ginecologista Célia Silva, doutora Célia Silva. E o motivo do programa estar sendo hoje, no dia 6, é porque no dia 9 é o Dia Mundial da Síndrome Alcoólica Fetal e está iniciando agora um congresso na ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, e aonde vai haver, dentro desse congresso, vai haver um espaço importante para que esse tema seja trazido, seja levado para o maior número possível de congressistas. A nossa convidada estará presente, o Dr. Zé Mauro Idem, a psicóloga Dina Frutuoso Idem, e imagino que a Andréa Fernandes também esteja presente, ela que é pediatra. Então nós estamos falando em princípio, né, o que é a síndrome alcoólica fetal, o que é a SAF, e as preocupações nossas com a prevenção dessa doença, dessa alteração na saúde, que uma vez instalada, ela é absolutamente incurável e que ela é 100% prevenível. Essa frase foi trazida aqui pela nossa convidada, essa frase é o título do programa. Quem estiver acompanhando no YouTube vai ver que esse é o título do programa,
uma condição incurável e 100%, mais 100% prevenível. Na medicina, eu não conheço outra situação que a gente possa dizer que ela é 100% prevenível, porque, inclusive, em relação ao tabaco, você tem alterações no feto e na gestação pela mãe ser fumante, mas às vezes a mãe pode não ser fumante, mas se o pai com quem ela conviva for fumante, o pai dessa gestação, o fumo do pai pode interferir no desenvolvimento do feto e da própria gestação. No caso do álcool, o álcool do pai, no momento da gestação, da gravidez, ele tem alguma interferência, o fato do pai ser alcoolista? Tem sim. Naquela questão que nós falamos do ideal, que é a pré-concepção. É aquela mulher que vem, isso infelizmente na rede pública não é comum, nós vemos mais na rede privada, que é ela chegar no consultório e dizer, doutora, eu quero me preparar para uma gestação, e aí ela é investigada em relação a doenças que ela possa ter e que desconhece, como um diabetes, uma resistência insulínica, uma síndrome de ovário policístico, uma endometriose. Então, nós temos que preparar essa mulher para a gravidez, e aí entra a questão também da orientação, da entrevista do marido, do parceiro, em relação ao uso do álcool, tanto ela como ele, explicando que pode interferir. Tem trabalhos muito interessantes mostrando a alteração dos espermatozoides em usuários de álcool, principalmente em altas doses. Aí já entra a questão da dose. E da mulher também. Então, a tentante deve ser orientada em relação ao consumo do álcool, diminuir ao máximo antes da gravidez. Antes da gravidez, para que não hajam as tais alterações epigenéticas que vão influenciar tanto o óvulo como os espermatozoides. E aí o produto da gravidez pode não progredir, ou seja, o abortamento pode ocorrer. E a gente tem que pensar, nós fizemos um programa aqui, acho que é o nosso último programa, o penúltimo, com uma enfermeira que dá consultoria em amamentação. E uma das coisas que ficou bastante claro é que a amamentação não é um problema, não é uma questão ligada apenas à mãe e ao bebê. Toda a família tem que se envolver nisso, porque a mãe precisa do apoio durante esse processo, né? E eu acho que, por exemplo, se um casal bebe regularmente, sai para beber, frequenta bares, vai a festas, e o álcool sempre presente, uma vez que a mulher se prive do álcool, o marido tem que ajudar, inclusive dando o exemplo, estamos juntos. Exatamente. Adorei você ter colocado essa questão. Por sinal, ontem eu estava no consultório atendendo, e eu brinco com o marido da cliente, que por sinal ela é médica, endocrinologista, engravidou aos 47 anos. 47 Primeiro anos. filho. Primeiro filho. E ele, 53, primeiro filho. E eles estão, e está muito engraçado, porque eu faço pré-natal dele também, que ele está grávido também. Então, ele está sendo assim muito parceiro, e é difícil, viu? Você vê essa parceria. Pela sua experiência é difícil. Exatamente. É fundamental que haja esse apoio a essa mulher grávida, porque é muito difícil ela estar se abstendo do uso do álcool, daquele vinho, né? E ele pede o vinho no restaurante e ela bebendo água ou um suco, ou então em casa ela com a restrição e ele bebendo vinho ou uma cerveja. Então, se ele for consumir, faz o consumo fora de casa, com amigos, enfim, mas não na presença, porque ela precisa desse apoio. Isso é fundamental, você colocou muito bem. Eu fiz uma referência aqui ao programa passado, mas não citei a convidada. O nome é Bruna Fernandes.
E eu queria também que o Geraldo me lembrasse qual foi a música do intervalo, porque eu não gosto de deixar de citar o autor. Foi a do Juiz. É Rômulo Marinho, o nome do... Ele era juiz e tinha o hábito, o prazer dele lá de compor também. Ele compôs uma música chamada Fumante, depois eu mando para você. Ótimo. Que é uma picardia em cima dos problemas que o cigarro causa. Então é uma música bem humorada. Mas vamos então continuar nessa toada, falando um pouco agora do como perceber, vamos dizer que uma mãe bebeu durante a gestação, o parto se deu, a criança nasceu saudável, entre aspas, e o que começa a acontecer que um neonatologista, um pediatra, pode identificar como tem alguma alteração comportamental, ou enfim, cognitiva, não sei exatamente, como é que os sintomas começam a aparecer? Podem ocorrer algumas características anatômicas, não é em todos os casos, né? Então, pode apresentar, sim, algumas alterações que aquele pediatra, aquele neonatologista afeito, que já tem a informação sobre a SAF, ele pode observar. Mas, principalmente, ao longo do acompanhamento no crescimento e desenvolvimento da criança, que são algumas alterações faciais que podem ocorrer, alterações de pálpebras, as pálpebras mais curtas, o lábio, a parte superior do lábio fino, é muito comum, e além de algumas alterações que podem ocorrer em relação ao formato do rosto da criança. Mas nem sempre. Acaba que o diagnóstico começa a ter a suspeição em relação à SAF a partir de 3 anos de idade, aonde se observam alterações neurocomportamentais, o desenvolvimento da criança, a demora para a fala. Então, a demora em relação ao desenvolvimento para o caminhar. Então, são alguns detalhes que aquele pediatra atento vai fazer alguns questionamentos à mãe, que pode até omitir por se sentir culpada. Né? Ela não vai revelar que bebeu. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que a gente, durante o programa, tem que martelar bastante para que isso fique bem claro para todo mundo, porque as campanhas, por exemplo, de cigarro na televisão foram banidas há mais de 20 anos. É fruto do esforço de um grupo não tão grande de pessoas, mas um esforço permanente, né? Nós conseguimos mudar essa lei. Dizia-se que as empresas de publicidade iam quebrar, que as empresas que veiculavam as publicidades iam ter um prejuízo homérico, ia gerar demissão, e nada disso aconteceu. As empresas todas estão aí. Mas em relação ao álcool, talvez porque não tenha havido a mesma pressão, né, o movimento anti-álcool não seja tão forte quanto foi o nosso, você mantém ainda propagandas de bebida alcoólica na televisão, de maior teor depois de tal horário, acho que é depois das 23 horas, mas as cervejas patrocinam campeonatos de futebol, né? O Ronaldo Fenômeno faz propaganda sem nenhum escrúpulo. A propaganda às vezes passa no intervalo de um jogo vespertino, né? Um jogo das 4. Acabou o primeiro tempo, tem lá um anúncio de cerveja. E eles conseguiram uma manipulação, né? Não sei quanto de dinheiro entrou para os nossos queridíssimos parlamentares, mas a lei obriga que se escreva, que se diga, se for um anúncio em jornal, tem que se escrever, se for rádio ou TV, tem que se dizer beba com moderação. Que é uma frase bastante capciosa, porque se a pessoa não bebe, por exemplo, aquilo está parecendo um comando, né? Um apito de cachorro. Né? Beba com moderação. Mas é bom que eu queria que você retomasse essa sua preocupação, é que não existe dose sem risco, né? Não tem beba com moderação. Porque eu tomava meia garrafa de uísque, agora estou tomando só uma dose.
Não adianta. Não existe isso. Interessante você ter comentado, porque tem também aquele, como é que não beba, se beber, não dirija. Então, por que não, se está grávida, não beba? Isso. Não é? Isso. É tão fácil colocar uma frase dessa e vai alertar a pessoa. Pelo menos alertar, eu acho que já seria, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje já é um alerta. Sim. É claro que nós não vamos esgotar a situação e é claro que um programa de rádio de 1h e pouco não tem a capacidade de mudar o estilo de vida de uma pessoa, né? Não. Mas essa pessoa acende uma lâmpada, né? Com certeza. Você quer ver um detalhe? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter escutado isso. Você está amamentando? Bebe Malzibia, que vai aumentar a quantidade de leite. Lembra disso? Então. Pois é. Isso aí é algo que culturalmente ainda se arrasta. Meu Deus, que risco, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado e ficar ali, devagarzinho, dando informação aqui, informação ali, mostrando que não é bem assim. Eu vou ficar muito feliz se algum dia nós sensibilizarmos algum senador, algum deputado, que haja um projeto de lei para pequenas frases como essa. Se está grávida, não beba. É uma frase, vou começar a usar essa frase. Exato. Vou fazer um posterzinho. Exato. E o que você colocou em relação à questão dessa ingesta, que não existe dose segura, isso está mais do que sabido no mundo. Nós temos pesquisas que mostram não existe percentual de ingesta que dê segurança. Então, a gravidez é 0 álcool. E fazendo isso, eu comento com as minhas clientes grávidas e as que vão tentar, você pode ter um patrimônio maravilhoso em termos financeiros, mas isso não é nada. A maior riqueza é o que aquela mulher passa ao longo dos 9 meses para aquele concepto. Eu tenho uma preocupação muito grande durante a gravidez, não só na minha clínica particular, mas também na universidade, principalmente com as adolescentes, de sensibilizá-las essa questão da herança. Vamos dar uma linda herança para essa criança. Você vai ver, você pode até não lembrar de mim, mas você vai lá no futuro ver que você gerou um ser saudável. E não só isso, a partir daí, toda a sua prole, a da sua família, tem influência sobre o que está sendo ingerido. E nós temos hoje, Alexandre, trabalhos belíssimos sobre o impacto da alimentação e a dieta correta na formação dos órgãos, inclusive na parte neurológica, ao longo desses 9 meses. Meu Deus, se eu atropelo esse caminho com uma simples dose de um brinde, esse é o aniversário hoje, vamos brindar, é só um brindezinho, pronto, atropelou todo o processo de uma bela gestação e todo o prognóstico que pode ocorrer em relação aos danos neurocomportamentais. Tudo que isso pode influenciar, nós não estamos abordando, porque tem linhas de trabalho, e aí outros entrevistados seus na área da psicologia, o dano social, porque o álcool é uma droga lícita, barata. E muitas vezes a pessoa que está morando na rua tem acesso à bebida alcoólica. Mata a fome, engana a fome. É calórico, né? É calórico. E muitas vezes aquela mulher que está ali, moradora de rua, ela está consumindo essa bebida alcoólica e não sabe o dano que ela está fazendo cerebral para aquela criança que ela está gestando.
e o que vai ser socialmente dessa criança no futuro. O Zé Mauro, nosso pai da matéria, o nosso neurologista amigo, ele comentou que às vezes o distúrbio social, psíquico, cognitivo, vai num nível que algumas pessoas se tornam marginais, né, vão parar na cadeia por terem sofrido essa síndrome alcoólica enquanto feto, né? Exatamente, é onde eu quero chegar. Então, a questão da SAF tem uma abrangência enorme na questão social brasileira, principalmente em determinadas regiões. É muito complicado. Eu ainda vou te dizer mais. Você sabe que existe um certo preconceito até na área de adoção de crianças? Porque tem áreas do Brasil em que comprovadamente tem uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas por gestantes que abandonam seus filhos. E aí as pessoas, não vou querer por conta das consequências neurocomportamentais dessa criança lá no futuro. Existe isso. Então, meu Deus, veja a abrangência do que nós estamos falando. Não é só a questão em relação à saúde obstétrica, à saúde dessa criança, da mudança do facies dela. Nós temos questões sociais muito graves. Não, e você hoje, a gente pensando que esse mundo, primeiro que é um mundo em geral capitalista e uma competição extraordinária. Então é igual aquele corredor. Foi feita uma pesquisa há mais de 50 anos que uma das coisas que faziam as pessoas pararem de fumar sem desenvolver síndrome de abstinência é quando eram atletas e queriam ganhar ali, por exemplo, melhorar 2 segundos no tempo. Então ele conseguia parar de fumar sem ter síndrome, porque o cérebro é plástico, né? Sim. E ele se adaptava a essa realidade e a pessoa não sentia vontade de fumar por esse objetivo. Então a gente imaginar que a gente está gerando uma criança que na hora da competição com outras crianças, em termos de estudo, disputa de vaga numa faculdade, disputa de emprego, ele tá com à margem, né? Ele não tem a mesma capacidade de competição porque o cérebro dele... Agora, me diga uma coisa, eu, como não sou neurologista e nem geneticista, nem fisiologista, eu tenho uma certa dificuldade em entender a tal o desenvolvimento cerebral, né? Então, o que eu ouço muito é que o cérebro se desenvolve às vezes até 20, 25 anos. Ele ainda não está formado, né? Obviamente não está formado quando o feto vira bebê, mas ele não está formado mesmo durante a adolescência, ele vai se desenvolvendo. Quando eu falo para as mães que estão amamentando não fumarem, é porque eu sei que aquela fumaça vai passar para a criança pelo leite, né? A fumaça não, mas as substâncias. Em relação a uma mãe que já pariu e ela fez abstinência, não usou álcool em uma das semanas da gestação, e ela vai amamentar, tem alguma orientação nesse sentido ou não interfere a bebida alcoólica e a amamentação? Interfere sim. De igual forma, né? Porque também vai passar e também vão ter alterações metabólicas hepáticas. Mesmo a criança já nascida. Nascida. Principalmente que nós estimulamos que essa mulher faça a amamentação exclusiva. Isso. Principalmente os 6 primeiros meses. Exatamente. Depois existe Isso a introdução... Foi bem frisado aqui no programa pela Bruna Fernandes. Exato. Depois tem a introdução alimentar gradativa. Mas, de todo modo, uma vez amamentando, ela deve ainda ter esse cuidado de 0 álcool. Por quê? Aí o nosso querido amigo, o professor Zé Mauro, espero que ele esteja nos ouvindo, ninguém melhor do que ele para falar sobre a questão do neurodesenvolvimento. Até 2 anos de idade,
tem um desenvolvimento nobre na formação neurológica dessa criança. E 2 ainda anos. até 2 anos. Mas isso não quer dizer que não continue. Sim. Né? Então, é muito importante que haja esse cuidado durante a amamentação. Eu tenho uma colega neurologista que ela fez um comentário muito interessante uma vez em relação aos adolescentes, que existe aquela crítica, né? Porque o adolescente é um desmiolado. Não, ele não é desmiolado, ele é desmilienizado, ou seja, ainda está na sua formação, no neurodesenvolvimento. Então é isso, a gente tem que ter cuidado e, como eu disse antes, nós estamos tendo um aumento preocupante do consumo de álcool entre adolescentes. E olha o que isso pode influenciar em termos de social, né? Como bem colocou, como é que vai ser nos concursos, no que ele galga em relação à sua vida profissional, sua ascensão social, se ele tem alterações no seu neurodesenvolvimento devido ao álcool? Nós não tocamos ainda no assunto porque eu sei que é muito precário, né? Você falou em sintomas e alguns sinais, né? Alguns sinais faciais, na pálpebra, no formato do rosto, mas a gente não tem um exame de sangue que demonstre a existência da SAF. Então é mais a observação mesmo, comportamento e tal. E em relação ao tratamento, pelo que eu li, para te entrevistar, não existe tratamento, não é isso? É isso mesmo? Infelizmente. O que nós temos? Aquela criança acompanhada por um pediatra afeito ao assunto, ele vai se cercar por uma equipe multiprofissional, né? No sentido de melhorar ao máximo o que ele pode ofertar para essa criança. Inclusive em relação ao esporte, a dinâmica psicopedagoga, né? Então, há de se ter um cuidado maior em relação à equipe multidisciplinar. Vai precisar, senão essa criança vai ficar muito prejudicada. Dá um exemplo assim dos benefícios desse approach multidisciplinar ou até transdisciplinar. Porque o papel do psicólogo é muito importante e a formação psicopedagoga. Eu conheço o trabalho de uma psicopedagoga que ela tem um trabalho muito especial para o estímulo. Lembra o nome Maria dela? Cristina. Maria Cristina sempre que eu tenho algum caso especial, ligo para ela e ela dá uma abordagem e que ajuda muito essa criança a se adaptar e se encaixar. Ou seja, é fundamental, detectou que essa criança tem atraso no seu desenvolvimento e o pediatra acompanha isso no seu dia a dia. Percebeu que aquela criança falou tarde, andou mais tarde, não se encaixa no desenvolvimento que outras crianças apresentam naquela idade. Aprendeu a ler. Atenção, exatamente. Atenção voltada e pergunta à mãe, né? Pergunta sem imputar culpa. Perguntar, houve algum consumo? E muitas vezes essa mãe nem vai lembrar. Porque foi aquele brinde inocente que ela pegou ali, alguns 2 dedinhos de uma bebida e que ofereceu. Ela nem vai lembrar, porque ela não fez o uso habitual. Sim. Então, ela não vai atribuir valor, né? Mas, de todo modo, fazer a pergunta, observar e suspeitar que seja. Fala um pouquinho da atuação da Maria Cristina no caso da psicopedagoga para a língua. Exatamente o que acontece nesse set? É na introdução escolar, né? Porque ela faz
intervenção não só na área da psicologia, mas ela faz também intervenção no aproveitamento escolar. De que forma essa criança pode captar, porque muitas vezes não vai acompanhar igual as outras crianças, né? Naquela sala de aula. Então, ela tem essa observação até para passar para a professora que aquele aluno precisa de um gatilho diferente para o aprendizado. Então, esses dados fazem parte da saúde como um todo, né, Alexandre? A nossa área de atuação, nós somos médicos, mas a gente não pode deixar de respeitar todo o conjunto de profissionais de saúde. Eu respeito demais. E eu sei que você também, porque sozinhos, nós médicos, não vamos a lugar nenhum. Eu quero fazer um programa aqui, já inclusive fechei isso com a Bruna Fernandes, a convidada da amamentação, que ela é de uma equipe de estratégia de saúde da família. E eu quero fazer um programa aqui, eu gostaria que fossem dois convidados, com os agentes comunitários de saúde, que é uma coisa que eu dei um valor extraordinário e que são muito pouco valorizados, ao meu ver, né? Vendo de longe, mas eu já estou na estrada há muito tempo, inclusive do ponto de vista da remuneração, né? Agora há pouco parece que eles tiveram a situação profissional regularizada, oficializada, existe a categoria de agente comunitário de saúde. Mas em muitas comunidades, a estratégia de saúde da família não vai adiante se não tiver um agente que é da comunidade, que conhece tudo, inclusive o movimento, né? Inclusive os bandidos da comunidade, né? O médico muitas vezes nem entra na comunidade, porque tem medo, né? Nós somos criados de uma outra forma, outra visão de mundo. E o agente não, o agente é dali daquela comunidade. Você, no início do programa, você comentou, fala um pouquinho sobre a sua atuação na medicina. Pois é, então agora você aguçou algo que mudou meu comportamento em relação a esse olhar da mulher. Em 1987, eu assumi a coordenação de um setor da universidade que ninguém queria ir, viu? Mas foi um desafio. Antes de existir a saúde da família, nós, dentro da UFRJ, tínhamos a Unidade de Cuidados Básicos de Saúde ligado ao HU, Hospital Clementino Filho, Hospital Universitário. Fraga Filho. Exato. E era dentro da Vila do João. Nós tínhamos agentes de saúde, que eram moradores ali do Parque União ou então da própria Vila do João. Eu tinha cadastrado um número assim, em torno de 4.500 mulheres. E era muito interessante. Era uma delícia, porque é uma outra realidade. Você começa a entender as diferentes realidades que existem e o teu nível de intervenção. Que às vezes você faz uma intervenção na sua visão de vida que não é ideal para aquela mulher ali. A abordagem que você vai dar. E muitas vezes aquele agente de saúde pode te dar uma ideia. Doutora, eu estive na casa da fulana e olha, isso aqui está acontecendo. Aí a gente tem que abordar de uma maneira diferente a realidade daquela mulher. E tem que ser flexível. Era muito engraçado, porque eu ficava o dia inteiro lá e era muito interessante. Doutora, a senhora vai me atender agora? Aí eu falava assim, não, ainda tem umas 2 na sua frente. Então eu vou lá em casa, botar o feijão no fogo e volto. Aí quando ela voltava, eu voltava com aquele bolinho de chuva. Eu trouxe para a senhora que tinha lá em casa. Era uma delícia. E nisso você vai conhecendo a comunidade e os agentes de saúde ajudavam muito.
fazia diferença. Nós precisamos, sim, estimular em todos os níveis. A equipe é um negócio muito importante. Muito, não? É uma delícia trabalhar e a gente assim. Médico, nós dois somos médicos, a gente tem que se policiar porque nós fomos criados para nós sermos os deuses, né? Mas isso mudou, né? Não sei. Isso mudou. Talvez não na velocidade que se deseja, Exato. porque eu ainda vejo muito exato. essa postura. Exato. Né? Isso é muito ruim. Porque você deixa de ter parcerias. Exatamente. Você respeitar o outro é tudo. Eu respeito muito a ação da enfermagem, a ação da psicologia, da nutrição. Enfim, é saber até onde, infelizmente, nós estamos vendo algumas áreas, algumas profissões, querendo atuar como médico. Não é bem assim. O ato médico, existe uma lei, que nos garante a atuação médica. Mas isso não desvaloriza as outras áreas. Muito pelo contrário, nós não dominamos tudo. Isso. Como eu coloquei, o que será do pediatra se não tiver, no caso aí do neurodesenvolvimento, uma psicopedagoga de excelência para ajudá-lo, né? E aí que faz a diferença. Aquela mãe, aquela mulher vai ser extremamente grata se o pediatra não ficar só naquele atendimento básico, restrito. Se ele abre o leque, essa mulher vai ser extremamente grata. O que é abrir o leque? Ele ter uma abordagem multiprofissional, né? Entender que tem espaço para contribuição de outras categorias. Com certeza. Você mencionou, o nosso programa é sobre o efeito do álcool sobre os fetos. Eu tenho uma militância grande sobre o efeito do tabaco sobre os fetos, mas então nós estamos falando de drogas lícitas. Que outras drogas você já viu assim na sua experiência de acompanhar o nascimento de uma criança que tenha sido exposta, por exemplo, a drogas não lícitas, como o crack, cocaína, a própria maconha? Os efeitos são semelhantes aos efeitos do álcool? Muitas vezes até mais graves, né? E muitas vezes até incompatível com a vida dessa criança, pelas lesões cerebrais. Mas, quando nós temos o atendimento, principalmente das adolescentes, nós encontramos, muitas vezes, o relato do uso da maconha. É muito comum, adolescentes de comunidade, o uso da maconha. Isso elas relatam, e do cigarro. E as pessoas estão estudando esses efeitos... porque você disse que o álcool sobre o feto, já desde 1968, já se pesquisa. O efeito da maconha, por exemplo, sobre esses fetos, tem sido estudado igualmente? Não tem. Não tem. Inclusive, dentro da nossa maternidade escola, não tem essa abordagem. E nós somos um hospital universitário. Não tem essa abordagem? Não tem essa abordagem em nenhuma área, e eu acompanho bem, porque o atendimento ambulatorial, eu sou uma das pessoas que está lá. Infelizmente, não tem. É assustador isso. Tem o relato. Nós temos a pergunta, e o que nós temos em relação à comunidade, até porque... tem medo, né? Drogas ilícitas, mas a maconha é relatada. E uma vez relatando a questão da maconha, nós temos sempre o acompanhamento da psicologia. Mas não tem uma linha de estudo, de pesquisa que mereceria, por nossa parte, em termos de acompanhamento, inclusive do neurodesenvolvimento a posteriori. Não há. Pelo que você acompanha, o problema da síndrome alcoólica fetal não é só um problema do feto e do futuro ser, né? É também um problema da família, né? Com certeza. As famílias têm recebido apoio para saber lidar com isso?
ao seu ver? Isso é valorizado? Eu não vejo esse trabalho sendo feito na área que nós estamos falando, que é a síndrome alcoólica fetal. Né? Não sei as CAPs em relação aos alcoolistas de modo geral. Existem trabalhos muito interessantes, né? Mas a síndrome alcoólica fetal passa pelo hábito da sociedade. É um hábito comum. É aquela mulher que está no seu dia a dia e estou grávida. Não sabia. E ontem eu fui a uma festa, bebi tanto e eu não sabia que estava grávida. Né? Então, esse o perigo. É uma questão mais de educação, dela saber os riscos. É uma questão dela saber que ao longo da gravidez ela deve se abster do uso do álcool. E por que ela vai se abster? Se eu não informar os riscos, ela não vai parar. Não, mas chamou a minha atenção, os números que você trouxe aqui no primeiro bloco, do Brasil e da Argentina. Quer dizer, 40% das grávidas bebem no Brasil. Sim. É muita coisa. É muita isso. coisa. E 75% na Argentina. Na Argentina, Eles são grandes produtores de vinho. Eu fico imaginando que o vinho deva ser um consumo regular. Né? Nas refeições, né? Porque o vinho é bom e é barato lá. Né? E na Inglaterra também. Nós 60%, temos dados. em torno disso. Exatamente. E Posso perguntar uma coisa, doutor? Fala, Geraldo. É que ficou uma coisa, fiquei meio em dúvida aqui. Então a mulher que tem uma vida sexual ativa e não toma contraceptivo, o ideal é ela não beber nunca, então, né? Ou ela ser orientada em relação à responsabilidade que ela tem com ela e com o seu filho futuramente, né? Ou seja, isso engloba a questão da educação sexual mesmo. Vivenciar a sexualidade, ok, é ótimo. A questão e se gerar um filho a partir dessa minha vida sexual? Eu digo isso até para adultas. Lógico. 35 anos, 40. Mas a ideia é essa, educar. É que as pessoas não se colocam em termos de... Porque o desconhecimento é muito grande. A bebida alcoólica, como eu falei anteriormente, está ligado a quê? Às festas, às alegrias, às comemorações, não é? Você quer ver uma coisa interessante? Em Portugal, o vinho é oferecido no refeitório dos hospitais. Sim, na França também. Eu me especializei na França. Foi um dos meus primeiros choques culturais, porque no segundo andar de onde eu estava era o pós-operatório. E aí no pós-operatório eu subi lá para ver um paciente na hora do almoço e tinha um carrinho com a comida. E esse carrinho tinha mais ou menos umas 20 garrafas de vinho diferentes. Olha aí. A região de Estrasburgo, na Alsácia, é produtora de bons vinhos franceses. E que eu brincava que era um vinho nacional. Aqui só toma vinho nacional, né? E aí os pacientes tinham direito a uma taça. Então, é isso, tá vendo? Então, é isso. Então, é um hábito muito o consumo arraigado, da né? bebida alcoólica. A questão é saber as consequências a partir do momento que a mulher está grávida ou está planejando engravidar. Se ela não está planejando engravidar, a boa orientação em relação à anticoncepção é fundamental. Sim. Essa é o grande desafio. Para não ser surpreendida por uma gestação. Exatamente. Esse é o grande desafio que nós temos quando falamos em saúde pública, em conscientização da vida do ser humano, de qualidade, né? Tem uma observação aqui no nosso chat, ele não colocou o sobrenome, mas chama Rubens, e ele faz um comentário que não deixa de ser preocupante. Ele diz: minha mãe está grávida e ela de vez em quando bebe. Qual é o conselho que você dá para a mãe do Rubens? Meu Deus, que coisa, Rubens. É muito complicado. Então você já vai observar essa questão.
e vai orientar, já conversa com ela, os riscos que ela está passando. Manda ela ver o programa, ela vai ter que ter uma atenção maior, parar de beber, torcer para que esse impacto da bebida que ela usou até agora não tenha influências, e também, quando a criança nascer, olhos atentos, falar com o pediatra, né? É isso tudo aí. O ideal é que ele aproveite e informe outras mulheres também. Está respondido, Geraldo, a sua... É uma coisa incrível, né? Mas eu acho que normalmente uma mulher sexualmente ativa, ela toma, né? Anticoncepcional? Anticoncepcional, acredito que sim, né? Ah, depende. Depende. Veja bem, a desinformação é muito grande, viu, Geraldo? No sentido de que a mulher às vezes usa contracepção, mas ela usa até da maneira errada. Exato. Existem algumas situações, por exemplo, tem mulher que tem a relação sexual, vai na farmácia e compra a pílula que ela chama do dia seguinte. Ela não pode ficar usando isso sempre, né? E não é a pílula do dia seguinte, é a pílula de emergência. Mas isso a gente usa para situações em que houve o quê? Um deslize, um coito inesperado, enfim, não é para a anticoncepção habitual. Então, existe muita desinformação, sim. Olha, isso não é com qualquer pessoa, não. Eu tenho um consultório de clínica privada e tem mulheres que fazem uso de pílula de emergência com frequência. Ou seja, é um uso errado da anticoncepção. Então, é realmente um assunto que demanda... Não é só a questão da SAF. A gente tem que informar. É uma questão de saúde mesmo, na visão mais global que a gente pode tratar aqui, né? Não, e uma coisa interessante, voltando para a sua experiência com adolescente e o consumo de álcool, o movimento brasileiro contra o fumo, ele é respeitado no mundo inteiro, né? Ele tem poucos são os países que têm os mesmos resultados que a gente. Mas agora, inclusive, durante o momento do Dia Nacional de Combate ao Fumo, que foi agora 29 de agosto passado, o Ministério da Saúde soltou uma nota preocupante dizendo que os adolescentes estão consumindo mais cigarro do que consumia há pouco tempo atrás. Então a gente está perdendo aquela fala, né, de que a gente está eliminando o tabaco entre os jovens. E você trouxe uma preocupação com o consumo de álcool por adolescentes, né? Eu me lembro que você falou assim, coito inesperado, não planejado, e eu me lembro de um psiquiatra que teve aqui no programa, muito querido, Jorge Jaber, e ele estava falando do efeito do álcool e de outras drogas nas suas próprias defesas, no sentido de preservação. Então, muitas vezes ele dizia que o indivíduo, depois que está alcoolizado, ou a mulher, perde um pouco alguns freios que normalmente ela teria. Olha, estou sem pílula, não posso ter essa relação agora. Mas o efeito da droga ou do álcool, que não deixa de ser uma droga, às vezes quebra essa defesa, né? Então você às vezes tem uma relação inesperada, mas é inesperada porque seu nível alcoólico naquela noite foi muito alto, né? É uma outra preocupação, do mesmo jeito que as pessoas pegam o carro e batem e morrem, ou matam, né? Exatamente. O álcool tira esse Tira esse freio. Verdade. Freio, né? É verdade. Então isso também eu acho que teria que passar pela escola, né? Porque eu não sou pediatra. Então eu normalmente, quando vejo um paciente, ele já é ou final da adolescência ou ele já é adulto jovem, daí para cima. Eu não tenho contato com jovens. Quem tem contatos com jovens, por exemplo, todos os dias é a escola, né? Sim.
E eu noto que existe um preconceito de falar-se sobre sexo em escolas, porque existem até famílias que consideram que você estaria estimulando. Eu trouxe aqui a responsável pela imunização da Secretaria Municipal da Saúde, que é a Greff, a Nádia Greff. Nós fizemos um programa sobre... E que surgiu o assunto da vacina do HPV. Sim. Pois bem, há famílias que não querem que vacine com HPV porque vai estimular a iniciação sexual. Quer dizer, em vez de você proteger o seu filho, como disse muito bem a Greff, às vezes você toma uma vacina hoje com 14 anos e vai proteger você de ter um câncer de colo do útero com 60. É isso aí. Aquela decisão lá atrás, e uma vacina gratuita, não conheço nenhum efeito colateral, mas tem ainda esse mito, né? Existe. E nós estamos com um número muito abaixo do ideal em termos de vacinação no país por conta disso. Sim. É uma tristeza, né? Uma tristeza. Ter essa vacina gratuita e não ter a procura. Eu vou nosso programa daqui a pouco vai ter que se encerrar. Eu vou fazer um convite aqui no ar para a gente pensar em fazer um programa sobre isso que a gente conversou hoje, que apareceu no programa algumas vezes, que é contracepção. Sim. Né? Você estuda muito isso, inclusive do ponto de vista hormonal, mas a gente pode abrir um pouquinho, além dos hormônios, a gente falar um pouco dos métodos que existem de contracepção, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, não sabe. Né? Eu acho que ainda existe e a eficácia, espaço. E a eficácia. E o que pode interferir nessa eficácia? Sim. Tem tanta... Sim. Você topa então, Topo. Né? Vamos dizer, fico muito feliz. Vamos dizer que alguém queira entrar em contato com você. Que contatos que você disponibilizaria? Porque na reedição do programa eu coloco uma legendinha e tal. O que você quer que a gente passe para se alguém quiser falar com você? Bom, é melhor o e-mail? Você que sabe. Então tá, CRS... C de... C... Célia, R de Cristina, de Regina, não, R né? de Regina, S de Silva, consultório... CRS... Consultório... @gmail.com. Tá. Mais algum outro? Rede social, o que você usa? Doutora Célia Silva, Instagram. Doutora Célia Silva, é só chegar no Instagram, botar lá arroba doutora Célia Silva. Porque Célia Silva eu procurei ontem. Viu várias. Tem muito Célia Silva, mas doutora Célia Silva eu não vi nenhum. Não, só eu. Então, Instagram e o e-mail. Algum telefone que você queira dar, consultório? Acho pode que ser. Por aí me localizam e eu passo. Entra em contato, né? Você até mencionou que a rádio fica aqui em frente, ao lado da igreja Nossa Senhora de Copacabana, Exatamente. que é em frente à Praça Cerzedelo Correia, e o seu consultório é do outro lado da praça. Exato, no Centro Comercial de Copacabana. Centro Comercial, mas se alguém Essa quiser... área aqui é muito conhecida, né? Se alguém quiser entrar em contato e pessoal com você, aí por e-mail você responde crsconsultório@gmail.com e Instagram doutora Célia Silva, doutora sem ponto, sem nada, né? DRA Célia Silva. Isso aí. O que você acha que a gente, em relação a esse tema, poderia falar que não foi falado ainda? Ou o que você gostaria de dar uma ênfase sobre o que nós conversamos, né, Geraldo? Nós temos 9 minutos de programa, 7 minutos de programa. Meio que enxugando, né? Primeiro, se faltou a gente tocar em algum ponto, e segundo, o que você quer que as pessoas gravem, guardem, e que isso seja... Bom... Olhando para aquela câmera ali, ó. No caso, até em cima da pergunta do Geraldo, que não fique aqui a ideia de não usar a bebida alcoólica, usar socialmente, porém existem situações na mulher e no homem também, uma vez que ele planeje a gravidez com a sua esposa, que ela está no período de tentante, né, da pré-concepção. Então, deve fazer, sim, uma orientação de diminuir a bebida alcoólica e, quando
ela estiver grávida, é 0 álcool. 0 álcool. Bebida alcoólica, não importa a dose, não deve ser usada na grávida, nem para aquele brinde inocente, porque pode ter efeitos deletérios, tanto para a condução da gravidez, como para o futuro dessa criança. Então, eu espero que o nosso papo tenha sido no sentido de conscientizar as pessoas, no sentido de que, amamentando também, não podemos usar o álcool, e que fique a orientação de que, muitas vezes, essa alteração na criança pode não aparecer ali, naquele momento pós-parto, ou então nos primeiros anos de vida. Pode ser só na vida adulta ou quando estiver na adolescência, o neurodesenvolvimento prejudicado. Eu agradeço a oportunidade e parabéns, doutor Alexandre, por todo o seu trabalho aí, no incentivo do combate ao tabagismo e agora também abraçando a SAF. Então, um dos motivos, né, eu comentei isso no primeiro bloco, um dos motivos a gente está fazendo o programa hoje é porque o Dia Mundial da SAF é no dia 9 de setembro, ou seja, daqui a 3 dias. Você tem, assim, mais ou menos uma história dessa conquista? Porque eu considero essas datas são conquistas, né? De você, em geral, é a OMS que vai à frente e estabelece aquilo, mas por trás, né? Quanta gente não participou e não fez pressão para que esse dia acontecesse? Tem um pouco da história desse dia? Por que é o dia 9, por exemplo? Eu confesso a você que quem deve ter é o professor Zé Mauro, com certeza. Vai ficar devendo. Mas já tem bastante tempo que tem essa data. Exato, mas foi ali, em 1978, que surgiu o nome da síndrome alcoólica fetal e toda a preocupação da Organização Mundial de Saúde. Né? Isso afeta, isso agora ficou uma curiosidade minha ao longo do programa. Desde que eu comecei a entender um pouco da SAF, me veio uma pergunta assim, por exemplo... Você disse que 40% das mulheres brasileiras bebem durante as gestações, isso por estudos recentes. 75% das mulheres argentinas. Mas o desdobrar nisso em um feto, em um bebê com SAF, é na mesma proporção ou existe assim até para as pessoas, sei lá... não acharem, puxa vida, eu bebi, eu estava grávida, não sabia, agora meu filho vai nascer com SAF. É uma regra? Uma regra? Não temos essa informação precisa. Não temos um caso, cada situação pode ter um tipo de manifestação, a manifestação pode ser na vida adulta, pode ser na adolescência. Pode ser leve também. Pode ser leve. Passa até despercebida pelo próprio pediatra. Exato. Né? Porque não tem pessoas que têm uma resistência maior em relação à bebida? Né? Existe isso. Nós sabemos que mulheres têm uma sensibilidade maior para a bebida do que o homem. Né? Então, elas resistem menos frente a doses maiores. Isso no caso da pessoa ficar mais alta, né? Isso. Intoxicação, né? Exato. Mas dizer... as consequências em prevalência, dados estatísticos, não temos. Não. Então, para a ciência das mulheres, não existe beba com moderação. Essa frase maquiavélica que a indústria usa. Não existe beba com moderação. E a outra questão que você trouxe, importantíssima, é que cerveja sem álcool, 0 álcool, tem álcool. Né? Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu acho que se a gente for descer agora aqui na praça e perguntar isso a 100 pessoas, eu acho que 99 vão dizer que cerveja 0 álcool não tem álcool. Exatamente. Só temos 2 marcas no mercado que é 0 álcool. As outras que constam lá como 0 álcool tem 0,05 e, por lei, é autorizado o 0 álcool conter até 0,5% de álcool. Isso está na lei, é permitido ter álcool em 0 álcool. Exatamente. Gente, que absurdo. É um absurdo, né? Temos muitas coisas para combater. Muitas. E as leis podem ser modificadas, lógico, né? Uma lei que falha, claramente falha. Deus do céu, está na lei. Eu achava que era uma coisa que a indústria fazia, mas meio na encolha. Ela pode fazer isso. Pois é. Então,
Geraldo, você tem mais alguma questão, Geraldo, para a gente? Eu gostaria de voltar a falar com o nosso amigo Rubens, que realmente, Rubens, ajuda a sua mãe a interromper isso, né, esse processo de bebê enquanto ela estiver grávida. Pede ela para assistir o programa, né? É isso aí. E mais do que isso, além de curtir o programa lá, porque isso ajuda no algoritmo, quem estiver acompanhando pelo YouTube, compartilha com a sua rede, Rubens, e com as redes dela, né? Porque informação, eu digo assim, o nosso objetivo principal aqui com esse programa é mais trabalhar a prevenção do que trabalhar as próprias doenças, né? Porque o que eu faço em relação ao tabaco é mais no sentido de... Eu já fiz programas, por exemplo, sobre câncer de pulmão, mais de um até, já trouxemos vários oncologistas, mas o que realmente me motiva é tentar fazer com que as pessoas fumantes parem de fumar e as que não são fumantes não comecem a fumar. É muito mais barato para o SUS você investir em educação do que você tratar as doenças, né? É isso aí. Sempre. Célia, eu te agradeço muito. Já estamos fechando com próximos assuntos aqui para você voltar ao programa. Mas eu te agradeço muito por esse, que eu acho que foi bastante instrutivo. Fechou o meu ciclo de entrevistados em relação a esse tema, pelo menos por enquanto. E, enfim, a gente se despede, que você tenha um bom final de semana, que não chova muito hoje, que tá prevendo uma chuva. Eu tenho que sair com o meu cachorro. Sair com chuva é muito ruim, né? É isso aí. Você tem cachorro, Célia? Eu já tive e sou apaixonada pelos cachorros e gatos também. Adoro animal. Pô, mas acrescenta muito ao nosso dia a dia. Está na hora de ter outro, ué. Não é? Zé Mauro, muito obrigado pela sua indicação da Célia aqui para estar esse sábado com a gente, hein? E ficamos aguardando o seu áudio que não veio, mas pode mandar que na edição do programa eu acrescento. A Dina Frutuoso também. O Geraldo vai me dar o seu vídeo que você fez aqui no estúdio com ele. E vamos divulgar para fechar o Congresso da BEAD, né? Sim, começa quando? A partir do dia 10. 20 segundos. A partir do dia 10, aqui no Hotel Otton, nós estaremos reunidos em Copacabana, discutindo exatamente os estudos sobre a questão do álcool e as outras drogas ilícitas. Então, muito bem, ouvintes, bom final de semana.